Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Ok, vamos para a nossa meditação da manhã e nós vamos abrir em Mateus capítulo 7 e nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar. Pai amado, Senhor bendito, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tua palavra foi lida, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para poder entendê-la. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que possamos ter nossas vidas transformadas. Também peço por mim, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos. É no nome santo de Teu Filho Jesus Cristo que pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós temos falado sobre atitudes, que devemos ter diante desses dias difíceis que nós estamos passando, diante dessa quarentena. E hoje nós vamos tratar mais uma atitude, e a atitude que nós vamos tratar hoje é a perseverança na oração. Diante de momentos de calamidade, nós temos que ser perseverantes, continuar pedindo a Deus que possa olhar por nós. Nós já estamos aí na nossa terceira semana de quarentena. Como falamos na quinta-feira, o tédio já está batendo, o desânimo já está chegando, o mês já está iniciando e a gente está vendo as coisas apertarem. Eu sei que nem todos, alguns ainda continuam com suas rotinas, graças a Deus conseguem continuar, mas boa parte não conseguiu continuar com sua rotina. E em muitos desses casos acaba implicando também na diminuição da renda, o que gera uma preocupação a mais. Mas diante disso tudo, nós devemos ser perseverantes na oração. Deus quer que estejamos sempre aos teus pés. E é isso que esse texto nos ensina. Esse texto ele nos mostra a necessidade de nós perseverarmos na oração. Aliás, mostra a necessidade da oração, obviamente, mas de nos mantermos firmes, E aqui o Senhor Jesus ele vai usar 3 modos para nos ensinar isso. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, ou seja, peça que será dado, buscai e achareis, ou seja, se você buscar você vai achar, e batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, aqui, irmãos, nós temos já algo muito importante para nós. Aqui nós vemos uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele primeiro nos ordena orar, então nós vemos a necessidade de nós pedirmos. Então, é necessário pedirmos, buscarmos e batermos, O Senhor Jesus usa esses três verbos para indicar a necessidade de nós orarmos, acima de tudo, e de nós insistirmos na oração, Então, é muito importante que nós, como cristãos, venhamos a persistir nas orações. É muito comum que a gente, muitas vezes, comece a pedir. Nós temos uma causa ou algum assunto que entendemos ser importante, colocamos ali diante de Deus, e como nós não obtemos a resposta imediata, porque a maioria de nós é assim, nós queremos uma resposta rápida, imediata, ainda mais em nossos dias onde o mundo é muito rápido, A gente
tem dificuldade até de aguardar 30 segundos por uma resposta no WhatsApp, 1 minuto. Antigamente as pessoas mandavam cartas distantes, aguardavam-se dias e às vezes até meses, né? Hoje em dia nós não temos mais paciência para aguardar nem 30 segundos ou 1 minuto, né? Ou algumas horas, nós já ficamos agoniados, né? E muitos de nós não aguentam esperar e desistem, né? Mas aqui o Senhor Jesus está nos trazendo um outro ensinamento. Muito pelo contrário, que nós devemos persistir, né? Então, que a gente peça, que a gente busque e que a gente bata na porta, né? Então, o Senhor nos ordena isso, que a gente seja perseverante na oração. E aí eu te pergunto, você tem sido perseverante? Né? Você tem sido firme nas suas orações ou você tem desistido fácil? Né? Então, aqui é um desafio para nós, é você não desistir fácil, né? Que você siga firme, persista. Talvez você já tenha algum tempo pedindo, às vezes dias, meses, até anos, mas não desista, né? Não desista, continue pedindo ao Senhor, continue clamando, né? Se o seu pedido é lícito, né, então peça a Deus sem nenhum problema, né? No momento adequado Deus ouvirá ou não, né? A gente sabe que Deus pode não atender a nossa oração, né? Mas não porque Ele não se importe ou não porque Ele seja mal, mas porque Deus entende que não responder uma determinada oração seja o melhor para nós, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Mas independente disso, o Senhor quer que a gente busque, que a gente continue perseverante. E Ele diz aqui no verso 8 agora, uma promessa fantástica. Ele diz, pois todo o que pede, recebe, né? O que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Então, o Senhor Jesus está dando aqui uma garantia de que se nós persistirmos, Deus nos dará. E aqui, irmãos, essa passagem é uma das passagens mais mal interpretadas, uma das mais mal interpretadas do Novo Testamento. Muitas pessoas olham para esse texto e pensam o seguinte, Deus quer que eu peça e se eu pedir Ele vai me dar. Então as pessoas olham para essa passagem e pensam que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada, no qual você na sua oração vai fazer 3 pedidos e Ele vai lhe atender. Mas não é isso que o texto quer dizer. Aliás, um texto que nos ajuda a esclarecer melhor esse texto é o texto de Lucas, capítulo 11. E nós vamos abrir ele aqui, eu já estou com ele aberto, você pode abrir aí na sua Bíblia, e ele vai explicar melhor para nós, né? Que pedido é esse que ele vai nos atender se nós persistirmos, né? Lucas capítulo 11, do versículo 9 em diante. Ele diz assim, né? Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Você já notou que é uma passagem paralela aqui, né? Então, é a mesma passagem registrada por pessoas diferentes, mas é a mesma passagem. Ele continua. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ora, irmãos, aqui essa passagem esclarece então para nós. O que é que Deus dará para nós se nós pedirmos? O Espírito Santo. O texto de Lucas ele esclarece para nós, né? Ele lança luz no que nós lemos aqui em Mateus. Então, não é qualquer pedido que o Senhor vai nos atender, certo? Mas aqueles pedidos que o Senhor garante nos atender, é aqueles pedidos que estão relacionados ao Espírito Santo. Mas como assim? Aqui a ideia, irmãos, é de nós pedirmos que Deus amadureça em nós o fruto do Espírito. Lembra lá de Gálatas 5, 22, onde
o apóstolo Paulo vai dizer qual é o fruto do Espírito. Então, alegria, paz, longanimidade, amor, né? Então, todas aquelas virtudes que elas são o fruto do Espírito, né? Então, se nós pedirmos ao Senhor que amadureça em nós e floresça em nós o fruto do Espírito, certamente Ele nos dará. Basicamente, o que Jesus está dizendo aqui é: se você quer se santificar, pode pedir a Deus. Peça a Ele que Ele vai fazer florescer em você o Espírito Santo. Então, a ideia do texto aqui é nos mostrar o seguinte, que para nós sermos cidadãos do reino dos céus, para exercitarmos o fruto do cidadão do reino dos céus, basta pedir a Deus e Ele nos dará. Importante, o contexto da passagem aqui é a passagem do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus começa com aquelas bem-aventuranças, né, que elas são o caráter do cidadão do reino dos céus, o que é que ele deve ser. Né, ao contrário do que muitos pensam ali naquela passagem também, o Senhor Jesus não está falando de tipos diferentes de cristãos, né? Uns são misericordiosos, outros são humildes, outros são os que choram, outros são os que buscam sede de justiça. Não é isso. A ideia ali é que todas aquelas bem-aventuranças, elas fazem parte do caráter do cristão. Então, Jesus está vindo nesse contexto onde ele está instruindo os seus discípulos a se comportarem como um cidadão do reino dos céus. E o Senhor Jesus, então, aqui, é como se ele estivesse mostrando aos seus discípulos o seguinte: olha, isso não é impossível, porque se nós lermos do início do capítulo 5 até onde nós lemos aqui, nós vamos ver que o Senhor Jesus traz instruções pesadas, coisas que são difíceis de praticar. Então, é como se o Senhor Jesus dissesse aqui aos seus discípulos: olha, é difícil ser um cidadão do reino dos céus, né, exige de nós uma autonegação. No entanto, o Espírito Santo vai auxiliar vocês. Então, peça a Deus, bata na porta, né, e Ele vai lhe atender. Vai chegar o momento que Ele irá lhe atender. Então, o Senhor Jesus está demonstrando aqui que se nós quisermos ser santos, é possível. Então, aqui esse texto também nos mostra que se tornar alguém santo não é uma tarefa impossível. Lembrando que santo aqui não é alguém perfeito, mas é alguém que demonstra na sua vida cristã o fruto do Espírito de forma mais desenvolvida. Então, quanto mais amadurecemos a nossa fé, mais demonstramos o fruto do Espírito. E quanto mais pedimos a Deus e oramos a Deus por isso, mais Ele vai nos dar. É uma promessa, irmãos. Isso aqui não é uma condicional, mas é uma promessa. O Senhor Jesus está garantindo. Se você pedir, Ele vai lhe dar. Mas é qualquer coisa? Não. Ele vai lhe dar o Espírito Santo, né? O fruto do Espírito, para que você manifeste, que você aperfeiçoe cada vez mais o Espírito Santo na sua vida. E ele nos mostra o seguinte: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ora, uma outra coisa que nós vemos aqui é a bondade de Deus e a depravação humana. Aqui o Senhor Jesus mostra que nós somos depravados, nós somos maus. Então o Senhor Jesus diz: olha, se vocês que são maus, aqui ele está apontando não só para aqueles ouvintes, mas se aplica a nós também. Ora, se nós que somos maus, somos imperfeitos, nós queremos o bem do nosso filho, você que é pai, você que é mãe, você sabe muito bem como é isso. Você quer sempre dar o melhor para o seu filho. Ainda que você seja mau, e nós somos maus. Então nós sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos. Imagine o Pai Celeste, que é bom, que é perfeito, onde não há sombra nenhuma de maldade em Deus. Deus é plenamente e totalmente bom. Então, se nós que somos maus queremos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vai nos dar coisas boas também, ou mais, o Espírito Santo. Que coisa melhor há da parte de Deus do que Ele dá a si mesmo? Ora, o Espírito Santo também é Deus, é da mesma essência. Então,
que coisa melhor há para ser dada do que a si mesmo? Então Deus dá a si mesmo àqueles que pedem. Então quanto mais buscarmos a Deus, Deus se dá para nós. Então esse texto nos ensina isso, irmãos, a necessidade da oração. Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ser perseverantes na oração e ter paciência, né? Continuar sempre orando, porque Deus faz tudo na hora certa. Né? E também nós temos que entender que, apesar de entender que Deus é bom, né? E sempre Deus quer dar coisas boas, né? E esse texto nos mostra aqui também a realidade nossa. Nós somos maus, somos depravados, mas ainda assim queremos dar o melhor para os nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, né, quer dar coisas boas, dar a si mesmo o Espírito Santo. Certo? Então, eu quero ler algumas passagens aqui. Eu quero ler 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, que nos diz assim, quanto à ideia, né, da perseverança na oração e de pedir aquilo que é da vontade de Deus. Ele diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Aqui João nos traz essa certeza mais uma vez. Ora, quando o nosso pedido tem a ver com a vontade de Deus, está de acordo com a vontade de Deus, né, Deus nos atende. Né? Essa é uma garantia que João está nos dando aqui. Por isso, ore. Por isso, seja confiante e persista na oração. Se a sua oração é feita pelo motivo certo, se você está orando, né, de acordo à vontade de Deus, pedindo as coisas boas lá do alto, Deus certamente lhe dará. Né? Deus não vai negar a garantia que nós temos aqui, como ele diz. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, João traz aqui uma certeza. Ora, se o nosso pedido está de acordo com a vontade de Deus, é uma certeza que Deus nos responderá. Né? Então, podemos ficar certos de que Ele vai nos dar aquilo que pedirmos. Né? O Salmo 37 também fala sobre isso. Né, que se o nosso coração se agradar do Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Ou seja, se andarmos na vontade de Deus, se pedirmos aquilo, né, que é bom, que é do alto, Deus nos dará. É a garantia que nós temos, principalmente, né, quando Ele trata aqui do Espírito Santo. Né? E mais um outro texto, ainda no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 18, agora falando da persistência na oração. Verso 1 em diante, Lucas 18, do 1 em diante. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, Jesus conta aqui uma parábola aos discípulos para que eles entendessem a necessidade, né, o dever que eles têm de orar sempre sem esmorecer, ou seja, sem desanimar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamar dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ora, então, irmãos, nós temos aqui a garantia de que se nós formos persistentes, o Senhor ouvirá a nossa oração.
né? Então, seja persistente, persevere, continue firme na oração. E diante desse momento de calamidade, né, desse vírus que tem nos assolado, desses dias de quarentena e todas essas dificuldades, continue orando, clame ao Senhor para que salve o nosso país e que salve o mundo desse vírus. Mas, acima de tudo, que as pessoas possam olhar para o alto e clamar a Deus para que Deus derrame arrependimento nos corações, que Deus derrame salvação na vida das pessoas, né, no mundo, que as pessoas possam ser salvas, seus escolhidos, seus eleitos, né, mas que também em nós cristãos que venhamos a nos arrepender também, voltar para Deus, nos despertarmos para Deus e na oração, ore, suplique a Deus, volte a orar para Deus por santidade, por arrependimento, e Ele vai te dar. Então, o que é que esse texto nos ensina? Algumas aplicações. A primeira delas, devemos buscar sempre a Deus em oração. É um dever nosso. Já vimos aqui. Então, ore, busque, persevere. Outra coisa, não podemos querer que Deus seja o gênio da lâmpada. Irmãos, é muito comum esse desejo em nós. O imediatismo. Queremos que Deus responda logo às nossas orações, que Deus faça a nossa vontade. Mas nem sempre a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus não é o nosso gênio da lâmpada. Ele faz as suas coisas na hora que Ele quer, no tempo que Ele entende que deve ser feito e se deve ser feito ou não. Né? Aqui nós temos uma garantia de que Deus fará. Mas fará o quê? Ele vai nos ouvir quando pedirmos aquilo que tem a ver com a obra do Espírito Santo em nós. Né? Com a nossa santificação, Ele vai nos dar. Outras coisas Ele pode nos dar, mas se quiser. Ele não faz essa promessa. Né? Então, outra coisa, que Deus sempre nos dá o melhor. É a confiança disso. Se Deus não respondeu a sua oração ainda, é porque não está na hora. E se Ele não responder, é porque o melhor é que Ele não respondesse. Talvez o seu pedido não estivesse de acordo com a sua vontade, com aquilo que Deus queria. Né? Então, Deus sempre nos dá o melhor. Confie nisso. Uma outra coisa, né, que esse texto nos ensina é que nós não temos desculpas para não sermos santos. Então, às vezes nós dizemos, mas é difícil nos santificar, todo mundo peca. Então, às vezes a gente usa isso como desculpa para não buscar a santificação. A gente nivela as coisas por baixo, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente ande no caráter de Cristo. E isso é possível, sim. Perfeitos? Não. Mas é possível nos aproximarmos a cada dia, né? E contamos com o auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. Né? Então, clame a Deus que lhe dê o Espírito Santo, que lhe floresça em você o fruto do Espírito, e você se tornará alguém santificado. E por fim, irmãos, por que devemos orar? Porque orar demonstra a nossa total dependência de Deus. Então, quando nós oramos, nós reconhecemos que nós não somos autossuficientes. Por isso a necessidade da oração. Deus pode fazer com ou sem oração. Como muitas vezes Deus faz coisas que a gente nem pediu, né, em oração, porque Ele é poderoso para fazer e Ele faz quando lhe apraz. Mas nós não podemos negar a necessidade da oração. Não porque Deus precise das nossas orações, mas somos nós que precisamos ter comunhão com Deus. E a oração é um meio de comunhão e um meio de mostrar dependência. Quem não ora é arrogante, porque acha que pode viver sozinho, que pode guiar a sua vida sem o auxílio de Deus. Então, a maior demonstração de arrogância de um cristão é ele deixar de orar, deixar de buscar a Deus, né, nas orações, porque isso demonstra que ele não precisa de Deus. Mas quando nós oramos, nós demonstramos a nossa dependência de Deus. Então ore, mostre que você depende de Deus, e não só mostre porque de fato precisamos, ainda que você pode até não querer reconhecer isso, mas fato é esse, precisamos de Deus, somos totalmente dependentes dele. Então que nesse tempo de quarentena você demonstre a sua dependência de Deus, e Deus está nos forçando a isso agora. Nós, quando estávamos bem, não fizemos por bem. Deus agora trouxe calamidade sobre nós e agora temos que fazer por mal, somos obrigados a isso, mas ainda assim é a melhor coisa. Ore, mostre dependência de Deus e busque ao Senhor. Então, em meio à crise e à calamidade, seja perseverante na oração
clame ao Senhor e mostre dependência dele. Assim como Cristo fez, mesmo sendo Deus, igual ao Pai. Mas Cristo fez questão sempre de mostrar sua dependência do Pai. A vida de Cristo é uma vida de dependência de Deus o Pai. Sabemos que eles são da mesma essência, que Cristo ele não depende do Pai, ele é Senhor assim como Deus o Pai, mas como homem que era, e é ainda, ele demonstrou a sua total dependência, ensinando para nós como nós deveríamos ser como seres humanos. Então que o Senhor nos ajude. Amém? Meus irmãos, que Deus possa lhe abençoar nessa manhã e que você possa crescer e amadurecer a sua fé. Amém? Vamos orar. Deus amado, Senhor bendito, ó Deus, que o Senhor nos guie nesse momento, que o Senhor nos ajude a dependermos sempre do Senhor, que venhamos a Te buscar em oração. É no nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos vocês e um abraço.